Esse não é um texto de defesa do bolsonarismo, mas um texto para que talvez você que ainda defende essas ideias pare e reflita. Eu sou Matheus Toscano e te convido comigo até o fim desse vídeo. No dia 1º de fevereiro de 2023, o bolsonarismo sofreu mais uma derrota acachapante. Rodrigo Pacheco foi eleito presidente do Senado Federal e presidente do Congresso Nacional. Ele conseguiu 49 votos contra os 32 votos de Rogério Marinho, numa votação com cédulas de papel. Antes de tudo isso, nas redes sociais, os séquitos do ex-presidente anunciavam com absoluta certeza de que possuíam 43 votos para Marinho e de que a vitória era certa. Na eleição de 2022, as afirmações sobre Bolsonaro eram praticamente idênticas. Venderam tanto a ideia de que Bolsonaro estava eleito com mais de 70% dos votos e que as outras pesquisas eram falsas, que seus eleitores da classe A e B viajaram e deixaram de votar certos da sua vitória. Todas essas informações absolutamente certas não ocorreram somente nestas duas ocasiões, mas também nas frases que rolaram por aí durante todo esse processo. Lula não disputará as eleições por ser condenado. Lula, por estar doente, não chega nem ao primeiro turno. Bolsonaro ganha de lavada no primeiro turno. As pesquisas são mentirosas. No segundo turno, Bolsonaro vai ganhar com mais de 70% dos votos, porque as pesquisas são falsas. Depois que Lula foi eleito, as eleições serão canceladas. Bolsonaro invocará o artigo 142 e já recebeu 4 propostas para isso. A prisão do ministro Alexandre de Moraes foi comemorada aos gritos e choros em frente aos quartéis. Forças Armadas, salvem o Brasil. Lula não se diplomará. A diplomação de Lula foi falsa. Na diplomação de Lula, ao assinar o termo, ele teria dito nunca que eu ia ganhar essa eleição. O ladrão não sobe a rampa. Lula subiu a rampa, mas recebeu uma faixa falsa. General Heleno é o presidente do Brasil e está morando escondido dentro do Palácio do Planalto. Não parou por aí. Depois dos atos de 8 de janeiro, Lula vai decretar uma GLO e o general comandante do Exército aí sim vai tomar o poder. Rogério Marinho tem 43 votos garantidos. Todas essas frases têm um problema, vocês já perceberam qual é? Já sei, você vai dizer que é tudo mentira. Não. Eu vou fazer diferente. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu em 1938, quando o rádio era o principal meio de comunicação das pessoas. Uma rede de rádios nos Estados Unidos, a CBS, decidiu transmitir, na véspera do Halloween, uma simulação de uma invasão alienígena. Foi um terror. 6 milhões de pessoas entraram em pânicos. Supermercados foram invadidos porque a certeza da invasão era real. Ou seja, uma rede de rádios em vários lugares diferentes, transmitindo a mesma informação, fizeram daquela invasão uma realidade. O que aconteceu com todas essas frases é que todas elas, todos os atos, cada um deles aconteceram, e aconteceram de verdade, só que dentro de um só lugar, as redes sociais. Quando você recebe informações de um único lugar, você vai criar uma realidade baseada nas informações que você recebe. Hoje, 80% das pessoas no Brasil só se informam via WhatsApp. Portanto, tudo o que foi dito lá em cima é real. Não existe contraditório. Se as pessoas se informam nos mesmos lugares, WhatsApp, Telegram ou uma rádio mesmo como a Jovem Pan, tudo aquilo é real e não existe contraditório, e já já você vai entender o porquê. No mundo real, as pesquisas, que nunca foram exatas, nunca indicaram vitória de ninguém no primeiro turno. Indicaram que a eleição presidencial teria 2 turnos, que Lula ficaria à frente no primeiro turno e que no segundo turno a disputa seria bastante acirrada, mas Lula ganharia a eleição. 5 auditorias. A da OAB, a do TCU, a dos auditores internacionais, a dos partidos e a do TSE indicaram que as urnas eram seguras e auditáveis. O Exército mostrou a mesma coisa, mas Bolsonaro fez o Exército mudar o texto da auditoria. Lula venceu uma eleição limpa e sem fraude. No mundo real, os militares respeitaram a Constituição e o Brasil não passou por um golpe de Estado. No mundo real, Lula se diplomou.
Lula subiu a rampa e em um dos momentos mais lindos da nossa história, Lula recebeu a faixa de uma mulher preta catadora de materiais recicláveis. Não, o general Heleno não morou escondido no Palácio do Planalto e não foi presidente da República por nenhum dia. E sabe aquele vídeo que você postou com uma fila de caminhões do Exército na estrada indicando a iminência de um golpe? Pois é, esse vídeo é de 2018. Rodrigo Pacheco foi eleito de lavada presidente do Congresso Nacional e Rogério Marinho nunca chegou nem perto dos 43 votos. E sabe a parte mais importante de tudo isso? É que no mundo real, todo mundo te avisou. Amigo, amiga e amigue, te venderam e ainda vendem uma cortina de fumaça. Não está na hora de sair das redes e viver o mundo real? Não está na hora de, no mínimo, você se questionar: e se eu estiver sendo enganado? Ou, e se? E se existirem outras informações que falam de coisas reais, com fatos e dados reais e comprovados? E se existirem institutos de pesquisas sérios falando a verdade e que não é tudo aquilo que te falavam? E se os jornais que têm profissionais que estudaram, diplomados, que frequentaram anos de faculdade, será que todos eles mentem? E se as informações que eu recebo via WhatsApp ou Telegram, e se elas não forem tão verdadeiras assim? E por fim, essa política, além de extremista e desinformativa, ela é separatista. No dia 1º de fevereiro, o senador Marcos Duval, do PL, partido de Bolsonaro, ao final da votação deu um abraço parabenizando o Rodrigo Pacheco e também reencontrou seu velho amigo, o senador Davi Alcolumbre, e o abraçou também. As imagens desses abraços encheram as redes sociais e as palavras mais carinhosas que usaram para isso, a melhorzinha foi traidor, dentre tantos outros adjetivos desagradáveis. Separar as pessoas daqueles que pensam diferente, afastar o contraditório, é parte deste processo. Isso aconteceu em todos os regimes autoritários. Na Alemanha, na Itália, na Venezuela, na China, na Hungria. Você parou de falar com pessoas de dentro da sua casa por conta desta lista de coisas. Você perdeu sua esposa, seu trabalho, ou perdeu os dois por ter ficado na frente de um quartel por eternas 72 horas. Pra quê? Nada aconteceu. Depois desta lista imensa de coisas que não aconteceram, se você simplesmente não parar e se questionar, no mínimo, e se ou será que, aí o problema é outro. Vocês estão acumulando derrotas e o Brasil precisa sim de uma oposição inteligente. Mas lembrem-se, na história da humanidade, oposições cegas e burras foram enganadas e varridas da política e da história. Acordem, aprendam e façam isso rápido. O tempo tá passando. Bom, muito obrigado por ter chegado até o fim do vídeo comigo. Eu tô no sítio com chifre que um mosquito me picou, mas muito obrigado. Se você curtiu, curte, compartilha e logo logo tem mais vídeo. Beijos de luz.